Sintonia da Notícia. 11 horas, já está conosco o prefeito municipal de São João del Rei, Aurélio Suenes, o nosso convidado, nesta linda manhã de segunda-feira. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, uma presença simpática nesta manhã de segunda-feira, trazendo as informações em primeira mão para os nossos milhares de ouvintes. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São João. Mais uma vez aqui, hoje estive aqui pela manhã para a gente falar de um assunto importante que é o Tarifa Zero. Estamos aqui mais uma vez prontos para nos comunicarmos aí, ser bastante transparentes e claros com a população de São João del Rei. A primeira pergunta, quando é que entra em vigor o Tarifa Zero? Tarifa Zero começa em fases de testes, fase experimental, segunda-feira, dia 23. Na próxima segunda-feira, então, a gente inicia oficialmente o projeto Tarifa Zero em São João del Rei. Esse período que nós consideramos aí fizemos um contrato emergencial para atender a população, tendo em vista que o contrato que nós editamos através de decreto em janeiro, ele venceria dia 30 de junho, correto? Então nós logo fizemos um contrato emergencial para iniciar o projeto Tarifa Zero dia 23. E, paralelo a isso, corre o edital de licitação para a gente ter essa situação definida de forma correta, né, da forma como tem que ser, como pede a lei. É uma licitação pública que vai acontecer dia 1º de julho, 1º/7. Então, no momento, a partir do dia 23, ainda será a atual empresa de ônibus que opera em São João, né? O contrato emergencial foi feito com a empresa que aí está, que é a Presidente, tá certo? Enquanto a licitação não acontece. Quando acontecer a licitação, é um edital publicado para todo o Brasil. Todo o Brasil, hoje as licitações você participa de forma online, né? Então todas as empresas que são ligadas ao ramo de transporte público coletivo podem participar dessa licitação no dia 1º/7. Se não acontecer nenhuma impugnação, nenhum atraso, essa licitação ocorrerá nesse dia, 1º/7. Prefeito, a atual empresa poderá participar da licitação? Então, todas as empresas do Brasil que são ligadas ao ramo de transporte coletivo, desde que apresentem as documentações necessárias. Então você tem ali as certidões negativas de débitos com o Estado, com a União, trabalhista, enfim, existe uma série de regras, né, que a empresa precisa cumprir para participar. Então, a empresa que aí está, se eventualmente tiver com a documentação tudo em dia, ela poderá participar. O que muda do contrato emergencial para o contrato definitivo, vamos colocar assim? Muda que nós reduzimos, aliás, nós aumentamos a quantidade de exigências, né, para essa nova empresa que vai atuar, e reduzimos a idade dos ônibus. Então, os ônibus hoje que rodam a média de 18 anos na cidade, de uso, né, ela será reduzida para 10 anos. Então, esse é um fator que a gente considera importante para prestar um melhor serviço para a população. Prefeito, eu gostaria de saber, algumas pessoas têm ligado para a Rádio São João, pessoas que moram no balneário de Águas Santas e também em César de Pina e em Santa Cruz de Minas. Essa tarifa zero, parece que o ônibus só poderá circular dentro do município, do território de São João del Rei. Como é que fica essa situação? O senhor tem mantido contato com o prefeito de Tiradentes, com o prefeito de Santa Cruz de Minas? Nós tivemos uma conversa com o prefeito de Tiradentes sobre essa situação de César de Pina e Águas Santas. O fato é que o Tarifa Zero é custeado com os impostos, né, com os recursos do município de São João del Rei, correto? Então, o nosso jurídico, o procurador da prefeitura, não vê a legalidade, tá certo, do ônibus ultrapassar o território de São João del Rei. Até porque seria uma linha intermunicipal, que as linhas intermunicipais são, de fato, licitadas e coordenadas pelo Departamento Estadual de Estrada e Rodagem, que é o DR, correto? Então, até o presente momento, nós não temos segurança jurídica, tá, para poder ultrapassar
o limite de São João del Rei para qualquer outro município. Bem, os moradores de César de Pina, de Águas Santas, reclamam, né? No caso, no momento, até o presente momento, o ônibus dá acesso e atende os usuários de Balneário de Águas Santas e de César de Pina. Eles reclamam também que no feriado domingo o ônibus não está passando lá, mas aí é uma outra coisa, né? Agora, e se houver uma parceria das duas prefeituras, também poderá ter uma parceria ou não, prefeito? Então, a ANVER, Associação dos Municípios das Vertentes, ficou de estudar juridicamente algum mecanismo legal, um termo de parceria, alguma coisa nesse sentido que pudesse tornar esse transporte legal, certo? E nós ainda estamos estudando algumas possibilidades. Eu acho que o povo, de uma certa forma, não pode tomar esse prejuízo, né? Nem que tenha que continuar pagando a passagem. A gente tem que ver aí como é que nós vamos fazer com relação a isso. Porque Águas Santas e Santa Cruz de Minas e César de Pina, fisicamente, estão ligadas ao município de São João. Exatamente. É umas divisões de território que a gente não consegue entender, né? Se você fosse para analisar corretamente, Águas Santas e César de Pina deveria pertencer ao território de São João del Rei. É verdade, concordo. Avalia para você ver. É verdade. Agora, para ter acesso a essa isenção, né, da passagem, o que o cidadão tem que apresentar? Algum documento? Não. Porque fiquei sabendo que se não tiver pago, se estiver devendo o DAMAI ou devendo o IPTU, não terá acesso. Então, nesse primeiro momento, no contrato emergencial que vai começar segunda-feira, o município não vai exigir nada da população, tá certo? É livre acesso. Devendo ou não? Devendo ou não, livre acesso, correto? No contrato efetivo que vai acontecer assim que tiver a licitação, assim que tiver o prazo, porque a empresa vai vencer a licitação aqui, ela não vai entrar de uma hora para outra. Ela precisa de prazo para se instalar, né, eventualmente comprar os ônibus, né, ter garagem dentro do município. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então ela tem um prazo para se instalar. Então nós estamos tentando ver se a gente consegue adaptar alguma forma de passar a fazer essa exigência a partir do contrato definitivo. Tá? Eu sei que isso é uma coisa que gerou uma certa polêmica quando nós viemos com esse assunto, mas é importante a gente dizer, o que mantém o projeto Tarifa Zero? É os recursos que o município recebe. Não tem jeito de ser diferente, né? Tem gente até que coloca assim, não, mas não é de graça, vai ser pago com o dinheiro dos impostos nossos, perfeitamente. Então o que a gente está pedindo? Só pagar os impostos. Paga os impostos que a gente tem condições de manter, de ampliar, de melhorar e prestar um serviço de excelência para a população. Prefeito, mas eu gostaria de saber se os cofres da prefeitura estão preparados para poder bancar essas passagens. Estão preparados. A gente fez um cálculo, né? Isso aí foi muito bem pensado, não é uma aventura não, sabe? A gente que já teve em prefeitura, já administrou, né, empresas privadas, empresas estatais, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem quando lança isso. Na verdade, o Tarifa Zero, ele é um programa tendencioso no nosso Brasil, tá? E em Minas Gerais já 23 cidades têm o Tarifa Zero e agora já está na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Tarifa Zero para a capital mineira, tá bom? Por que está acontecendo isso? O sistema público de transporte, ele começou a se deteriorar com as alternativas que o cidadão começou a encontrar para se locomover, né? O carro próprio, aplicativos e etc. Então, esse modelo ele começou a ter um declínio de aceitação da população em função das alternativas que vieram acontecendo, e com isso, fatalmente, começou a cair a qualidade, porque a empresa não tem como manter a qualidade. Resultado, as pessoas começaram a abandonar. Só para vocês terem uma ideia, em São João del Rei, hoje roda em torno de 140 mil passagens por mês, correto? 140 mil passagens. Mas já chegou, tá, a mais de 250 mil. Aliás, já chegou próximo de 500 mil passagens por mês. Imagina, a cidade está crescendo, os bairros novos estão surgindo.
E os usuários de transporte público reduziram acentuadamente. Então você tem o quê? Essa conta não fecha para a empresa que presta o serviço. Ela tem que ser ou subsidiada, que é o que tem acontecido no Brasil. Todas as cidades do Brasil estão subsidiando. Belo Horizonte, que eu usei como exemplo hoje, gasta 700 milhões de reais por ano para subsidiar o transporte. E o tarifa zero custará 2 bilhões de reais em Belo Horizonte, correto? Então esse movimento que está acontecendo, diferente agora no mercado, e com as prefeituras e com o transporte público coletivo, veio nesse momento para a gente poder resolver. Então, temos condições de suportar sim, mas precisamos que as pessoas façam um exame de consciência com relação às suas obrigações. A gente volta a falar, eu falei aqui na parte da manhã. Hoje o que a prefeitura tem a receber de IPTU, alvará de funcionamento e DAMAI chega a 350 milhões de reais. O tarifa zero em um ano custa 15 milhões. Nós estamos falando de 15, frente a 350. Para a gente passar o mandato todo fazendo tarifa zero, eu vou gastar menos de 60 milhões. Correto? Os 4 anos. E o que nós temos a receber, volto a falar, é 350, que não está prescrito. Presta atenção, já estou falando da matemática daquilo que não está prescrito. Então, assim, as pessoas são conscientes, muita gente paga os seus impostos, são as pessoas mais humildes, mais carentes, que têm, né, esse hábito, já entende que isso é um dever da vida. Mas muita gente, talvez pelo fato de perder um pouco a fé com o serviço público, foi abandonando esse hábito de pagar os impostos. E a gente precisa ter isso de volta, sabe? Porque nós não estamos falando em aumentar, a gente não quer aumentar imposto. Compromisso nosso de não aumentar imposto, mas receber aquilo que é devido, para a gente não somente fazer o tarifa zero. A gente tem muita coisa para fazer em São João del Rei e dá para transformar essa cidade, né, se as pessoas estiverem conosco nessa sintonia. Ainda com relação ao tarifa zero, como é que fica a situação dos distritos de São Gonçalo do Amarante, Caquende, Rio das Mortes, São Miguel do Cajuru, Emboabas e São Sebastião da Vitória? Toda a zona rural terá o transporte público também gratuito, através do tarifa zero, tá? Alguns lugares vamos aumentar a oferta de linhas, tá? E principalmente nos distritos onde tem estudantes que vêm para São João del Rei à noite, no período noturno, para fazer faculdade, curso técnico e etc. E essas pessoas terão transporte gratuito também. Então aquela contratação que a prefeitura mantém com terceirizados de combis, de vans, não, vai acabar? As combis e vans, elas continuam fazendo o transporte, correto? Continua fazendo, porque geralmente esses horários não coincidem com o horário escolar, entendeu? Agora, o transporte noturno a gente vai fazer coincidir para atender principalmente os distritos que têm mais alunos, que é São Sebastião da Vitória, Rio das Mortes, me parece que o Cajuru também tem uma quantidade sim, de estudantes. Muito bem. Agora eu gostaria de saber, senhor prefeito, é o seguinte: o cidadão que mora no Rio de Janeiro está vindo para cá, ele não está cadastrado, não tem documento, mas ele tem identidade. Ele terá o acesso ao ônibus de graça? Tarifa zero, nesse primeiro momento, universal, para todo mundo. Qualquer cidadão, qualquer cidadã. A lei municipal que foi aprovada, nós insistimos que fosse dessa forma, ela nos dá a possibilidade de mecanismos de controle, correto? Então, nós temos que entender o seguinte: vamos imaginar que hoje rodam 140 mil pessoas. Amanhã começa a rodar 200 mil, 250 mil, 300 mil, 400 mil passageiros por mês, correto? E o sistema começa a se mostrar não funcional, a gente precisa sim criar mecanismos de controle. Vamos lá, vamos cadastrar o Geraldinho. Geraldinho precisa de quantas passagens por dia? Eu preciso de 2. Você vai ter as 2. Eu preciso de 2 e mais 2 para estudar. Você vai ter as 4, entendeu? Nós esperamos não precisar chegar nesse ponto, mas o projeto de lei nos deu a possibilidade de fazer isso caso seja necessário. Prefeito, eu gostaria de saber o seguinte:
nós estamos em junho. Hoje é dia 16 de junho. Ou seja, já passaram 6 meses da sua administração. Qual é a maior dificuldade que o senhor já encontrou na prefeitura até esse presente momento? Olha, eu acho que é mais uma questão cultural. A gente tem que colocar dessa forma, né? O que está hoje entranhado dentro do município de São João del Rei é uma questão que a gente avalia cultural, tanto dentro do serviço público, lá dentro, interno da prefeitura, quanto da própria população, na verdade, que a gente entende que o viés político populista, assistencialista, ele vai degradando a forma das pessoas pensarem. Isso não é bom para uma comunidade, sabe? Então essa adaptação de cultura, né? Aqui muito se acostumou a tem que ser de graça, que não precisa pagar, entendeu? Em contrapartida não cobra da prefeitura como tem que cobrar também, porque a gente tem que pensar o seguinte, é uma via de mão dupla. Nós estamos aqui para ser cobrado também, tá certo? A gente tem que prestar o serviço sim para a população de forma adequada, com qualidade, entregar resultado para a população. Eu me cobro muito com relação a isso. Então não é só chegar, população, tem que ajustar, pagar os impostos. Não é só isso não, entendeu? Nós queremos entregar resultado, queremos entregar um DAMAI que faça um serviço de qualidade para a população, que entregue água de qualidade, né? Então são esses ajustes que a gente... Mas o maior desafio é isso, eu acho que é uma mudança mesmo de pensamento. Muita coisa que tem que ajustar na infraestrutura da cidade, principalmente no que diz respeito a água e esgoto, né? Isso é um problema sério. Tudo que está por debaixo das ruas de São João del Rei não suporta pressão. A gente vê aí a quantidade de vazamentos que tem no DAMAI todos os dias, abrindo as ruas para poder consertar isso. Isso é muito ruim para a cidade, tá? Mas a gente aos poucos vai adaptando e conseguindo ajustar a gestão para entregar bons resultados para a população. E é verdade, para encerrar, é verdade que o DAMAI começou na última quinta-feira a interromper o fornecimento de água para os inadimplentes? Exatamente. Olha só, gente, quando a gente fala de administração séria é isso, né? Aonde no Brasil não faz interrupção de fornecimento? Vai você deixar de pagar a Conecta, por exemplo? A CEMIG. Ela vai mandar lá um técnico cortar a sua internet. A CEMIG, mesma coisa, vai mandar lá um técnico interromper a sua energia. E por que o DAMAI não pode fazer isso? E por que o DAMAI nunca fez isso? Por isso que está essa sucateada do jeito que está e quebrado do jeito que está. Porque tem que ter gestão séria. O que é certo, entendeu? Se você presta o serviço, você tem que cobrar por ele. Prefeito, fugindo um pouquinho do assunto, só para encerrar, agora é verdade. Alguns moradores da rua Santo Antônio, uma das ruas mais antigas de São João, estão lembrando que existe um projeto autorizado pelo patrimônio histórico de lá colocar asfalto. Arrancaram, tiraram o asfalto, botou aquelas pedrinhas. E eles conseguiram um projeto, foi aprovado, para colocar lá um outro tipo de calçamento, paralelepípedo ou bloquetes, né, no caso. E o senhor tem conhecimento disso? Tenho conhecimento. Isso aí, a Rua Santo Antônio, na verdade, tem um processo, me parece que provocado aí pela Procuradoria da República, no que diz respeito a ajustes que precisam ser feitos naquela rua. Teve algumas construções que me parece que sem autorização avançaram para a calçada, né, fizeram obstáculos nas calçadas, coisas que tão logo a gente vai ter que começar a resolver. A questão do calçamento, seja ele, a gente chama de calçamento de pedra quebrada, de pé de moleque, não é isso? Isso, exatamente. Pé de moleque. Ou paralelepípedo, depende da forma como é feito. Você pode ter o paralelepípedo muito mal feito, como existe em todas as ruas de São João del Rei, irregulares demais da conta, mas a gente vê também calçamentos de pé de moleque bem feito, regulares. Por exemplo, aqui em frente ao hospital, né? Determinados pontos do calçamento ali, ele é retinho, ele é uniforme. Então tudo depende da forma como foi feito. Infelizmente lá na rua Santo Antônio, o calçamento não ficou bom.
tem que falar o que é a realidade. Daria para ter feito um calçamento muito melhor ali. Muito bem. Prefeito, o Jornal das 10 agradece a sua participação, a participação de Vossa Excelência, né, que nos honra muito trazer essas informações para os nossos milhares de ouvintes, e eu espero também um dia poder tomar um cafezinho com a dona, a sua mãe, a princesa Isabel. Um abraço, um beijo para minha mãe e meu pai, se estiverem ouvindo agora, e a todos vocês são joanenses. Estamos aqui para realmente fazer o nosso melhor para o São João, novos tempos e mudanças que vão acontecer. Infelizmente, nesse primeiro momento, às vezes alguns ajustes eles acabam incomodando um pouco, mas eu tenho certeza que São João del Rei precisa vir para dentro de uma realidade que muito já se precisava fazer aqui. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. 11 horas e 21 minutos, na ponta da linha, diretamente da cidade do Rio.